Dando início, boa tarde a todos, a todas. É mais uma sessão do projeto România Nova. Já foi avisado aqui que o Wagner Santos, da UNB, não estará presente, então a gente vai subir, né, a apresentação do Arion e da Elizabeth, e do Luizandro, Roberta, Lara e Cairo. Então, teremos 3 apresentações nessa parte da tarde. E já vou passar, então, aos primeiros apresentadores, professora Roberta Pires de Oliveira, professor Maurício Rezende, que tem 25 minutos para apresentar, mais 5 de perguntas, e eu vou avisá-los quando tiver chegando aos 20 minutos, ok? Tá bom. Posso começar, Sandra? Por favor. Tá bom. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Esse trabalho é uma interface morfossemântica a respeito dos infinitivos. Já gostaria de adiantar, justamente porque são muitos fatores, alguns deles a gente vai passar um pouquinho mais rápido, para dedicar um pouquinho mais de tempo na discussão um pouquinho mais interessante, que faz parte da novidade que a gente está tentando trazer sobre esse tema. Bom, muito rapidamente, o grande problema dos infinitivos é que a assunção tradicional de que eles são as formas nominais do verbo, ela levanta 3 problemas. O primeiro, o que seriam formas nominais do verbo? E por que, por exemplo, para além dos infinitivos, gerúndios e particípios, nominalizações não poderiam ser formas nominais do verbo? Do tipo, a destruição da cidade pelo inimigo, a conquista da lua pelo astronauta, o casamento do Pedro com a Maria. O que exatamente nesse critério excluiria essas nominalizações de serem uma das formas nominais do verbo? O segundo ponto é, todos os infinitivos são formas nominais? Então, a gente tem coisas como Pedro deve correr a maratona, Antônio afirmou ter corrido a maratona, o professor deseja comer bacalhau, em que a gente tem itens claramente verbais, no sentido de atuarem como complemento de verbos auxiliares. Então, nem todos os infinitivos são formas nominais. E a outra é qual exatamente é a marca do infinitivo? Apesar da ortografia ser uniforme com relação ao R, na nossa forma subjacente não parece ser o caso. A forma mais recorrente é que a gente tem, na verdade, a vogal temática acentuada, como cantar, correr e dormir, e a gente tem casos em que a gente tem uma nasal, do tipo, Pedro não quer vir aqui, e a professora vai pôr o livro em que esse R normalmente não pode ser apagado na maioria dos dialetos. Bom, basicamente a gente está propondo e assumindo, num certo sentido, que infinitivos não são formas primitivas nem do léxico nem da sintaxe, mas eles são construídos na derivação sintática, seguindo o quadro da morfologia distribuída. Basicamente, na nossa proposta, a gente tem 3 tipos de derivações de infinitivo. A primeira são os infinitivos nominais, cantar dos pássaros, me acordou, o dever, o poder, o saber, aquilo que a literatura trata como infinitivo lexicalizado. Infinitivos verbais, que são aqueles que ocorrem como objeto de verbos auxiliares, né? O João tentou, conseguiu sair, o João vai sair, e complemento de modais, né? E de alguns verbos plenos. E talvez parte da nossa novidade em termos de descrição empírica, apenas parte, obviamente, a gente está dizendo que tem estruturas mistas, no sentido do Chomsky 70, em que a gente tem infinitivos que são verbais, mas que ocorrem com determinantes. Do tipo, saber matemática enobrece o homem, o zombar é nosso certo apego aos diminutivos, ao comprar um carro, você deve assinar o contrato, de tanto varrer a casa, Maria ficou com cãibra. Que a gente tem infinitivos verbais com o determinante sublinhado. E aí, por extensão, a gente está dizendo que esse infinitivo que checa o EPP, que aparece como sujeito, também é um infinitivo misto. João tocar bateria irrita o pai, Pedro e Ana viajarem juntos preocupa a Carla. Queria dizer também que nesse nosso sistema, até os infinitivos lexicalizados, né, tratados na literatura, são construídos na sintaxe. Nesse ponto, a gente está dizendo que os infinitivos lexicalizados se assemelham mais aos outros infinitivos do que são diferentes deles, né? Então, o dever de servir ao país de todo soldado, para mostrar que tem grade argumental e leitura de evento, o poder de fazer com que os casais façam as pazes, daquele terapeuta,
o bem falar e o bem escrever. Bom, eu vou passar muito rapidamente sobre a parte mais tranquila da derivação, a lá morfologia distribuída, que é a concatenação da raiz com Vzinho P, com Vzinho, para formar um Vzinho P, que dá conta de certas propriedades do tipo realização fonológica do verbalizador, onipresença da vogal temática verbal, licenciamento do argumento interno e leitura de evento. Sobre isso a Roberta vai falar depois. Depois da concatenação com Vzinho, a gente tem a concatenação com voz, né? Que vai dar conta, seguindo o Kratzer 96, vai dar conta de duas principais propriedades. A primeira delas é o licenciamento do argumento externo, o cantar dos pássaros me acordou, os pássaros cantarem me acordou, e a segunda é o licenciamento de adjetivos orientados para o agente, né? Então, misturar deliberadamente drogas com álcool, o derrubar proposital das taças, etc. Bom, e a terceira projeção acima seria ASP-P. Basicamente, para o que a gente trouxe aqui, essa projeção dá conta de certas leituras aspectuais dos infinitivos, tanto perfectivas quanto imperfectivas. Então, a gente tem leituras imperfectivas, né? Era esperado o João morrer, mas ele não morreu, em que o infinitivo, né, tem uma leitura imperfectiva. Os alunos tornaram a estudar presencialmente. Por leituras perfectivas, a gente tem namorar a Maria foi o maior arrependimento do João, e, ao ganhar a corrida, Pedro surpreendeu os invejosos. Bom, essas três projeções, elas são responsáveis por todas as estruturas de infinitivo na nossa proposta. Agora, a gente vai falar quando essas estruturas começam a divergir em termos de projeções funcionais. Então, até a ASP, todos os infinitivos são iguais estruturalmente, né, no percurso derivacional. A bifurcação começa quando a gente vai formar os infinitivos nominais, que tem nzinho, projetando um nzinho P. Algumas propriedades associadas ao nzinho P são a marca de plural nominal, então, os deveres, não os deverem, né? Os falares, os saberes, precedência por determinante, a meu ver, o cantar dos pássaros, um belo nascer do sol, e modificação por adjetivo, mas não por advérbio. O mover brusco da caixa, mas não o mover bruscamente da caixa. O cantar alegre das andorinhas, mas não o cantar alegremente das andorinhas. E aqui eu passei muito rapidamente, porque essas propriedades já foram muito sinalizadas na literatura. Bom, na outra parte da bifurcação, a gente tem a concatenação com T, né? E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, mas um pouco mais complexa. Bom, apesar do T ser um nó sintático nos outros infinitivos, a gente vai defender e vai propor que esse T pode ter três especificações com relação à informação de tempo. Pode ser mais tempo, menos tempo ou não especificado. E isso a Roberta vai falar depois. O meu ponto aqui é mostrar que a gente tem evidências morfossintáticas para dizer que os infinitivos têm T. Então, a flexão do infinitivo, né, que é associada a T, Pedro e Carla viajarem sozinhos aborrece Rita. A checagem do caso nominativo, então, eu chegar atrasado é difícil, mas não me e mim. E modificação por adjuntos de TP. Então, por exemplo, estar sempre alheio às notícias é perigoso. Nesse ponto, a gente precisa fazer a observação que, diferentemente de alguns trabalhos, inclusive sobre o português, na nossa análise a gente entende que não existem bare infinitives em português, justamente porque a marca de infinitivo, que é sempre T ou Nzinho, está sempre presente. Então, o português não tem isso. Bom, para encerrar a minha parte, eu queria falar uma outra coisa importante, que tem a ver com essas leituras aqui, sobre os traços de T. Fundamentalmente, o que a gente está dizendo e vai defender é que os infinitivos são mais ou menos T quando eles estão sendo secomandados por uma oração finita, né, acima deles, o que a Roberta vai falar depois, né, que tem a ver com essa interpretação, ser mais ou menos tense, ela depende da oração anterior, mas o infinitivo vai ser subespecificado quando não há uma oração secomandante, né? Então, em termos derivacionais, isso queria dizer o seguinte, estou voltando aqui os dados. Aqui. Vejam em 6. O saber matemática no bresto do homem, o zombarem ao comprar um carro, de tanto varrer a casa. Nesses casos, o infinitivo está sendo introduzido ou por uma preposição em um DP, né, depois um DP,
ou simplesmente por um DP na posição de sujeito. Então, por causa desses contextos sintáticos, não há um T ser comandante, logo, a valoração do infinitivo não pode se dar em mais ou menos tense. Então, o que o sistema vai fazer? Vai mandar a continuidade dessa derivação sem uma marcação e vai ter uma leitura subespecificada. Então, é mais ou menos isso, né? Então, você tem xzinho porque você não tem C comando. Então, a única opção do sistema é não valorar isso para tempo, né? Mas aí a Roberta vai falar de como o sistema interpreta quando isso acontece. Roberta. Tá bom. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é um resumo, né? A partir de aspect, então a ideia de que todos os infinitivos até aspect têm o mesmo comportamento, e depois você tem a raiz se bifurcando, né? Então, menos T, você vai ter uma projeção de nome, mais T, você tem uma projeção verbal, e aí essa diferença entre um traço não especificado versus um traço especificado, né? Então, é esse desenho que tem, eu vou tentar falar um pouco sobre cada um deles, enfim, a partir das motivações sintáticas, né, que o Maurício já colocou. Não, é você que tem que mexer, é verdade. Tá, então a ideia é que assim, a semântica vai caminhar junto com essa derivação. Então, essa é um pouco a ideia que a gente tentou ver, né? Então, quando a gente vai chegar lá, então, em aspect P, né, ali, a gente vai ter, então, né, um intervalo, né, de tempos em que você teve um certo evento, né? E a gente está propondo, quer dizer, a gente propôs, né, que esse evento fosse, na verdade, que essa relação aspectual, isso é uma questão que a gente deveria, na verdade, trabalhar um pouco mais, que esse aspecto, a gente tem simultaneidade dos eventos, né? Isso porque, como o Maurício mostrou, talvez um pouco rápido demais, mas o infinitivo, ele, às vezes, tem uma interpretação perfectiva e às vezes tem uma interpretação imperfectiva, né? É diferente dos outros, né, do particípio passado, que é sempre perfectivo, e do gerúndio, que é sempre imperfeito, né? Mas tem uma série de coisas para discutir aí. Então, mas a proposta é essa, né? Então, que você vai ter, então, uma simultaneidade aí, né? O evento simultâneo a esse tempo. O que acontece? Então, a gente está nessa projeção aqui de aspect, você vai ter uma projeção de nome aqui. A ideia é que você vai ter que ter, na verdade, aqui algum tipo de shift, né? Um type shift qualquer, para te dar um conjunto de eventos, né? Então, é esse que a gente está propondo. Quando você tem o menos T, você vai ter... você vai converter para eventos, né? Para um intervalo de um conjunto de eventos, né? E aí, o que acontece quando a gente tem esse conjunto de eventos, o artigo definido pode ir lá e fechar esse evento, né? E te dar o único evento que enfim, o único evento num tempo saliente no contexto, né? Porque tem um tempo ali, né? Tem um monte de coisa em aberto ainda, né? Pelo menos para mim, né? Que estou começando a pensar nisso, né? Por exemplo, se a gente tem o Cantar dos Pássaros, ok, que a gente consiga chegar no DP, bom, enfim, existe e apenas um evento de Cantar dos Pássaros, né? E a ideia é que, então, esse evento causou aquele outro evento e o tempo é o tempo relevante, saliente no contexto, vamos dizer assim. Tá, precisaria trabalhar isso até o fim, mas essa é a ideia. A gente tem também no português brasileiro, pelo menos, né? Esses sintagmas que não têm um artigo, né, como investir na bolsa, né, cuidar de criança, e isso, de novo, a gente teria que fazer uma outra, né, um outro trabalho sobre isso, mas a ideia é que, é verdade, vai mais, desculpa. Isso, já passamos sobre, eu passei aqui, esqueci de passar aí. Vai mais um, por favor, então. Mais um. Então, mais um, já passamos tudo isso. Mais um. Nossa, vocês estavam bem atrasados, desculpa, gente. Então, talvez bom, a ideia, então, é que quando a gente tem o Cantar dos Pássaros ali, né, a gente tem um conjunto de eventos, esse conjunto de eventos é um conjunto de eventos de Cantar dos Pássaros, né, e existe um tempo em que esse evento acontece,
o artigo definido vai pegar esse conjunto e vai te dar o único evento relevante, e daí a estrutura de acordar tem que ter alguma coisa como uma causalidade ali, então essa é basicamente a ideia. Vamos para frente agora. A gente também tem no português coisas como investir na bolsa me tortura, né? Que a gente não tem um determinante ali, né? A proposta seria exatamente a mesma derivação, né, para o infinitivo, né? E a gente propõe que ali a gente vai ter, então, uma operação de down, né? Mesma coisa, né? E a gente vai ter um event type, né? E a gente tem uma sentença genérica, né? Vocês viram que a anterior era uma sentença episódica. Tem um monte de coisa para trabalhar aí, não tenho a menor dúvida, mas essa é a ideia mais ampla. Vamos seguir, porque o pior ainda vem por aí. Tá, aquilo que a gente fez até agora, a gente tinha o aspect P, e a gente tinha menos T, e daí tinha uma projeção de N, que era uma projeção de nome, e daí toda essa coisa aí da projeção de nome ia acontecer. Agora a gente vai olhar se a gente chegou até no aspect P, mas a gente tem um mais T ali. E a ideia, né, que a gente tem é que então a gente tem dois caminhos agora. Ou o tense não vai ser especificado, ou o tense vai ser especificado. Então, vamos primeiro olhar quando o tense não é especificado. Seguimos. Então, quando o tense não é especificado, né? A ideia é que você ter mais T é o que vai te forçar a ter uma concordância, né? E vai explicar as propriedades verbais que o Maurício mostrou que esse tipo de construção tem. Vamos seguir. Só que, ao mesmo tempo que ele tem um T mais valorado, vamos dizer assim, né? Ele não tem um tense, né? Essa é a história que a gente está contando, ele não tem um tense, e porque ele não tem esse tense, o que vai acontecer? A derivação deveria crash, né? Deveria não conseguir, não derivar, mas, como último recurso, vamos seguir, Maurício, essa ideia, né? Como último recurso, a gente vai ter um type shift de novo, e a gente volta para um predicado de evento, né? E a gente não, pera, calma, volta. A gente geraria exemplos como o zombar de João me magoou, né? Ou o zombar de João me magoou, né? Agora segue um pouquinho, por favor. Isso. Então, a ideia aqui, né, que, bom, a gente vai até ASP, todos os infinitivos vão juntos. Se você tiver menos T, vai ter o nome. Se você tiver mais T, aí o que vai acontecer? Esse mais T com um tense não sem valor nenhum, a ideia é que o que vai acontecer é que a gente vai ter um type shifting, né? E uma vez que a gente tem um type shifting, aí você transforma isso num predicado de eventos. Esse predicado de eventos pode ser fechado por um artigo, por exemplo, né? Agora seguimos mais uma vez. Então, qual que são as predições que a gente fez até agora? Que os infinitivos nominais e os mistos, então, o cantar dos pássaros e os pássaros cantarem. Então, o cantar dos pássaros me acordou e os pássaros cantarem me acordou, uma coisa assim. Então, esses dois, eles são sinônimos. Então, eles vão ser sinônimos, né? Mas eles têm histórias derivacionais diferentes, né? E aqui, como eu estou pensando um pouco sobre essas coisas de processamento, o tipo misto deveria demorar mais tempo. E talvez tenha distinções pragmáticas entre você dizer o cantar dos pássaros e os pássaros cantarem, né? Coisa assim. Vai. Seguimos. Agora, o que a gente tem? A gente agora tem, na verdade, uma valoração mais T, mas o tense é um tense menos, né? Então, quando a gente tem esse tipo de configuração, e aí a gente deveria também apresentar um pouco melhor qual que é a estrutura que a gente tem, aí, né? A ideia é que o tempo que tem o tempo que a gente tem dentro do infinitivo, vamos dizer assim, né, vai ser simultâneo ao tempo da sentença maior, da sentença matriz, né? Porque aqui agora, então, a gente já tem aquele caso como exemplo que tá aí, né? A Maria parece estar cansada, né? Então, a ideia é que quando a gente tem o estar cansada, né, a gente tem uma certa... o tempo ali, né? A gente tem uma marcação de tempo, esse tempo precisa ganhar um certo valor, vamos dizer assim, e você tem um tempo da matriz, e quando você tem esse tipo de configuração, né, a ideia é que, então, você tem uma simultaneidade desses eventos. Então, a Maria parece estar cansada,
o parece é simultâneo a ela estar cansada, né? Acho que é um pouco essa história. Tá, e aí agora, então, a gente tem na outra, né? A gente está, de novo, né? Naquela raiz, né? Mais T, né? Então, é mais tem uma projeção T, e além disso, o TENS está valorado positivamente. Quando o TENS está valorado positivamente, a ideia é que aqui, então, você vai ter o que a literatura, na verdade, tem chamado de futurate, né? Então, essa ideia de que o evento está, de certa forma, futuro, né? Em relação ao tempo da matriz, vamos dizer assim, né? Então, pode chover, né? A ideia é que, por causa dessa configuração, né? Em que você tem mais TENS, né? Você vai ter, então, o tempo da encaixada, da infinitiva, né, como futuro em relação ao estado epistêmico do falante naquele momento. Né? Então, é isso. Tem um erro ali. Tá. Ops. Está faltando um... Tá bom. Daqui... Thank you. Obrigada. Acho que tem um erro ali deve ter vários erros, mas... tá, não tem erro, não, desculpa, gente, é que eu estou aqui na hora, a gente fica meio, né? Então, a ideia aqui, né, na verdade, 2 é passado em relação ao I1, né? Então, o I1 é o futuro e o I2 corresponde, então, ao momento de fala aqui nesse exemplo. Faltou, na verdade, o slide sobre o futuro, né? As coisas que a gente ainda está pensando em fazer, né? Então, essa é a ideia, que a cada um daqueles nós corresponde uma interpretação semântica, e é isso. Muito obrigada. Acho que eu falei até em tempo menor. Eu ia avisar que ia faltar 5, então fechou. Então, falamos muito rápido, na verdade. Tá bom. Né? Não, fechou, tá ótimo. Obrigada, Roberta, Maurício, pela apresentação. E agora a gente tem, então, um tempo para perguntas, comentários, sugestões. Por favor, Ana Clara, levantou a mãozinha. Então, eu vou tentar fazer a pergunta em português. Achei super interessante, eu gosto muito dos infinitivos, eu trabalhei com eles faz algum tempo, mas agora faz uns 5 anos que eu não mexo neles. Então, eu acho que a minha dúvida é por que tratar todo como um DP e não tratar, por exemplo, o Cantar dos Pássaros como um NP, com N pequeno, e logo os pássaros cantarem como um CP. Bom, obrigado pela... desculpa. Não, tá, tudo bem. Quer continuar a pergunta, Ana Clara? Não, Desculpa. tudo bem. Então, obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente não teve, por questão de escolha, né, do tempo, oportunidade de detalhar um pouco melhor as nossas escolhas estruturais, né, a nossa motivação. Bom, mas assim, por que não tratar como um Nzinho P? Bom, os infinitivos nominais, né, na nossa análise, a marca de infinitivo, seja ela qual for, né, na estrutura subjacente, ela vai ser sempre um Nzinho P, né? Mas, para além do Nzinho P, por razões de sintaxe e de semântica, vai ter uma camada DP depois dela. Então, o Cantar dos Pássaros é um DP porque a gente vê o determinante O realizado. E esse Nzinho P, né, o núcleo nominal, ele está sendo, na nossa análise, realizado pelo R, né, do infinitivo. Então, a gente precisa dessas duas projeções, na sintaxe e na semântica, mas também porque a gente tem realização fonológica para esses dois nós. Com relação ao cantarem, os pássaros cantarem, aí é muito mais... é menos claro, né? Porque a gente não tem realização fonológica. A gente tentou fazer uma motivação sintática e estrutural também, no material que a gente tem preparado, escrito, eu quero dizer, mas eu acho que o principal argumento, ou a principal previsão teórica que a gente pode responder
é que a literatura tem associado a checagem do EPP a um traço de D. Então, se é para aparecer como sujeito, ainda que a gente não tenha um determinante realizado, a gente imagina que tem um DP ali, tá? Mas essa é uma previsão teórica, né? Do ponto de vista empírico, é meio esquisito, porque ainda falta a gente explicar por que, apesar de ter um DP, esse D nunca é realizado. Então, a gente tem defendido que é um DP e não um CP, por razões mais teóricas, que tem a ver com a checagem do EPP e o filtro do caso, né? Mas, empiricamente, a gente precisa ainda explicar por que mesmo sendo um DP e não um CP, a gente não tem um determinante naquela posição realizado. Não sei se eu respondi. Andrés? Sim, obrigado, Roberta, Maurício. Vou falar portunhol, tá bom? Me perdí un poco al final con el... A ver, hay dos derivaciones, plus tense and minus tense, para cuando tengo, por ejemplo, dos intervalos, ¿no? Dos tiempos. Tengo una lectura simultánea y tengo una lectura no simultánea, de futuridad, en la última... Pero, no sé, en español yo también encuentro una lectura donde el infinitivo puede ser pasado, ¿verdad? Si yo digo, parece haber estado ahí. ¿En portugués pueden entender essa leitura? Eu acho que não dá a leitura de passado, mas eu não sei, eu acho que não. Mas qual que era em espanhol, como é que é? Parece haver estado aí. Não, então, aí a gente teria que ter, então, eu não sei porque ficou faltando aqui nesse PowerPoint do Maurício, acho que ele tirou, né? A gente tem a interpretação de passado quando a gente tem essa construção, parece ter estado, né? E daí, uma das questões que está em aberto nessa nossa proposta, que eu acho que, enfim, a gente tem que dar conta melhor, é que a gente tem um aspecto que é interno ao infinitivo, e a gente tem um aspecto que é externo, que tá dado pelo particípio passado. Então, ter estado... O perfeito, a noção de perfeito e a noção de passado, né, que vai empurrar lá, a noção de perfeito vai empurrar o evento, não está dada pelo infinitivo. Não quero aparecer, eu já desliguei. Alguém está falando junto, mas enfim. Então, então, e a ideia de ter é um pouco complicado, na verdade, essa ideia, eu acho, né? De que o aspecto interno, vamos dizer assim, desse infinitivo seja uma simultaneidade, né? Mas a questão é que a gente pode ter tanto o João ter cantado foi ruim, como a gente pode ter estar cantando foi ruim, né? Então, o infinitivo, ele se combina tanto com uma interpretação perfectiva, vamos dizer assim, como com uma interpretação imperfectiva, né? Então, a solução que a gente deu foi essa, né? Então, que supõe, portanto, que a gente tenha tanto um aspecto interno à própria construção infinitiva e depois um aspecto em cima dela, né? Andrés, eu não sei se eu respondi. Eu não sei se a gente tem correlato assim em português, eu ainda estou pensando nisso. Porque em espanhol vai ser o haver, né? Parece haver saído, né? Parece haver... E nós vamos ter o ter, né? Tá, porque, só para complementar, enfim, o que a Roberta falou, que é esse o problema com que a gente está lidando agora mesmo, é que eu não sei, talvez, e é talvez mesmo, né? Para nossa análise continuar assim, do jeito que ela está, sem uma nova variável de tempo, a gente teria que explicar, por exemplo, a gente tem o infinitivo no presente com um outro verbo encaixado no presente. Mas se um deles é perfectivo e um deles é imperfectivo,
talvez a gente tenha uma leitura, vamos dizer assim, de completude, que seja derivada do aspecto e não do tempo. Então, Maria parece ter estado cansada, a gente poderia, sei lá, dizer ainda que isso é presente, e essa ideia do evento passado tem a ver com o aspecto perfectivo e não com mudança no tempo. Isso. No traço do tempo. Mas a gente tem que investir nisso, né? Mas esse é o ponto. ¿Faz sentido, Andrés? ¿O no? Sí, no, una curiosidad lo mío, tengo que ver bien la propuesta con más detalle, con más pausa, porque Sim. me perdí algunas diapositivas, pero sí, no, me quedé pensando en esa parte final que presentó Roberta, quería saber si en portugués tenían este tipo de tiempo, de clash entre parece, que hay que ver si parece introduce un evento también, ¿no? Pero bueno, eso es complicado. Tá? Sim, desde aquela mais simples, né, que é sei lá, o cantar dos pássaros me acordou, sei lá, né? A estrutura toda pressupõe que a gente está falando de eventos, e como é que você pega agora esse evento, agora estou pensando realmente composicionalmente, né? Como é que a gente faz essa composição aí, né? Eu tenho muitas dúvidas, né? Tenho inúmeras dúvidas a respeito disso, né? Mas a ideia de que você tem ali um predicado de eventos, de alguma forma, ou que quando você tem esse artigo definido, você está falando de um evento específico, acho que faz sentido, mas tem que realmente trabalhar toda a estrutura sintática ali, né? A Michele alçou a mãozinha. Obrigada. Podem falar mais um bocadinho sobre a inflexão também, os infinitivos flexionados? Então, o Maurício, põe no infinitivos flexionados. Você quer falar sobre isso? Eu posso falar rapidinho. Tá. Alguma pergunta mais específica a respeito disso? É porque a gente não discutiu com detalhe, então pode ter muitas perguntas a respeito disso. Deixa eu ver aqui, na evidência para ter. Bom, a gente falou muito en passant, na verdade, né, em 2 linhas, mas assim, a gente está, né, para esta apresentação, a gente overlooked o problema dos infinitivos flexionados, mas é fato que não é sempre que a gente vai ter a projeção T que o infinitivo flexionado vai ser gerado, né? Então, na nossa análise completa, a gente está seguindo a literatura para mostrar que essa projeção agre que vai aparecer no T, ela depende de um certo contexto estrutural, né? Então, por exemplo, se tem infinitivo flexionado, tem T. Mas não é porque tem T que a gente vai ter infinitivo flexionado. Mas o ponto mais relevante da flexão do infinitivo aqui tem a ver com a projeção de T para esses dados aqui. Peraí. Aqui, ó. Para quando a gente quer dizer que esses infinitivos do tipo estar sempre alheio às notícias, eu chegar atrasado, nós chegarmos atrasado, né? Pedro e Carla viajarem. Então, aqui, o infinitivo flexionado, a gente só usou como diagnóstico para dizer, olha, apesar de isso ser um DP, né, na nossa análise, porque checa o EPP, esse infinitivo é verbal, porque tem T, e não só tem T, como tem agre. Então, a gente vê não só o T sendo realizado por R, mas também a flexão, né? Então, embora a gente tenha, por questões de escopo, né, overlooked, os outros contextos do infinitivo flexionado, o que a gente queria mostrar mais aqui é que, nesse caso em particular, o infinitivo aceita flexão, né, que é nesse infinitivo misto. Então, tem alguns outros contextos sintáticos, com verbos de controle, e com verbos de alçamento, em que o infinitivo é possível. Mas isso a gente podia deixar para depois, né? O mais importante era ser flexionado é uma propriedade dos nossos infinitivos mistos, nessa estrutura aqui. Opa, nessa segunda aqui, na verdade. Respondi, Michele. Obrigada. Não, sei, acho que percebi, mas
Sim, também estava a pensar se é possível ter um infinitivo flexionado depois de um verbo de raising, obviamente. É capaz de ser um problema, não é? É muito. Sim, pronto. Mas gostei muito da palestra, obrigada. Obrigado a você. A Gitana alçou, levantou a mãozinha, a gente passou já um pouquinho do tempo. Gitana, se pudesse ser rápida ali com Roberta e Maurício. É mais uma curiosidade, na verdade, né? Porque a Roberta chegou a falar sobre processamento, aí eu peguei assim, né? Eu só queria saber se ela poderia falar mais algo, fiquei curiosa. Não, mas é só uma hipótese, Gitana, assim, porque, na verdade, no que nós estamos propondo, o cantar dos pássaros e pássaros cantarem vai ter a mesma denotação, mas vai ter histórias derivacionais diferentes, né? E supostamente uma delas, esse misto, né? Ele viria de um crash, né? Então você teria alguma coisa que a derivação ou a derivação ou você faz alguma coisa ou não vai funcionar. Então a projeção transformar num nome seria a última alternativa, né? E aí você, como você mesmo me ensinou, se for a última alternativa vai demorar mais tempo. Então é só isso. É só isso, não tem muito. Você viu que você falou a ideia de reanálise, né? Seria uma ideia de reanálise, né? Então, deveria ser uma estrutura mais marcada Também. na língua, deveria ser uma estrutura mais custosa na língua. Acho que isso são todas questões que valeria a pena investigar, né? Não sei se alguém já investigou, mas valeria a pena investigar. Né? Sim, que pode também fornecer evidência para essa história derivacional, né? E uma construção híbrida, né? Como a gente está tentando dizer que ela tem um T, mas ela não tem tense, ela é híbrida, né? Ela é uma coisa meio estranha mesmo, né? Obrigada. Tá bem. Obrigada, Roberta. Obrigada, Roberta, Maurício, pela apresentação. Então, vamos passar a apresentação do Arion de Souza Cruz e da Elizabeth Moraes Ferreira, são da Universidade de Brasília. Vocês estão me ouvindo? Certo, eu vou começar então, tudo bem? Boa tarde a todos. O nosso trabalho é intitulado Modificação de Grau no Português Brasileiro, Questões e Contribuições para uma Análise Sintático-Semântica Unificada. Eu me chamo Elizabeth e eu e o Arion somos alunos de doutorado da Universidade de Brasília e orientandos da professora Helena Guerra Vicente. E esse trabalho, ele é interessante tanto para a minha pesquisa, porque eu trabalho com predicação secundária, quanto para a pesquisa do Arion, que trabalha com modificação de grau, propriamente. E eu peço desculpa porque os slides acabaram ficando em português, mas acho que vai dar para todo mundo acompanhar. Os objetivos da nossa apresentação são os seguintes. Discutir a análise sintático-semântica unificada de Guerra Vicente e Quadros Gomes, 2013, e Guerra Vicente e Longuinho, 2020, para sentenças com modificador de grau todo OL no português brasileiro, e com o termo análise sintático-semântica unificada, nós queremos dizer que primeiro Guerra Vicente e Quadros Gomes lançaram mão de uma hipótese semântica de que o item todo OL é um modificador de grau, e depois Guerra Vicente e Longuinho propuseram uma sintaxe capaz de captar essa hipótese semântica. Então, é uma abordagem na interface, sintaxe semântica. E o segundo objetivo da nossa apresentação é argumentar que as sentenças com leitura de intensidade, mas sem um predicado adjetival, não inviabilizam essa análise unificada. E aqui reside a principal contribuição do nosso trabalho. Mais à frente nós vamos discutir por que essas sentenças seriam um possível problema para a análise deles, mas nós vamos argumentar que, na verdade, são aparentes contra-exemplos e que podem ser acomodados pela análise. O roteiro da apresentação é o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre duas interpretações possíveis para sentenças com todo OL no português brasileiro.
Em seguida, vou detalhar a proposta de Guerra Vicente Longuinho de unificação na sintaxe. Depois, o Arion vai tratar do caso das sentenças com leitura de intensidade, mas sem predicado adjetival. E, por fim, nós apresentaremos as nossas considerações finais. Então, vamos lá. Quanto às duas interpretações possíveis para sentenças com todo o no português brasileiro, nós vemos que essa língua apresenta construções em que o item lexical todo, e com significado semelhante a all no inglês, por isso que ele vem sendo chamado de todo all, ele pode gerar tanto a leitura de intensidade quanto a leitura de quantidade. E o dado em 1, por exemplo, ele é ambíguo. Os meninos chegaram todos animados. Essa sentença pode significar tanto que os meninos chegaram completamente animados ou muito animados, e essa interpretação corresponde à leitura de intensidade, quanto pode significar que todos os meninos chegaram animados. E essa interpretação corresponde à leitura de quantidade. Para esse dado que nós acabamos de discutir, existe a análise comum na literatura de que há, na verdade, dois itens lexicais todos distintos, embora sejam homófonos. E uma possibilidade tem sido analisar que na leitura de quantidade, esse item todo seria um quantificador universal flutuante, ao passo que na leitura de intensidade, esse item todo seria um advérbio, portanto, dois itens distintos. Mas Guerra Vicente e Quadros Gomes vão rejeitar essa hipótese de que há dois todos distintos e vão propor, em termos da noção semântica de grau, que o item todo all, na verdade, é um único item lexical, que é capaz de gerar as duas leituras. E o papel desse item vai ser o de modificar as relações de predicação, conferindo a elas um grau máximo. Com base nessa proposta das autoras, então, elas consideram que é inadequado você rotular o item todo como um quantificador, porque esse mesmo item pode gerar as duas leituras. E vão propor que o rótulo mais adequado vai ser o de modificador de grau. Para as autoras, essa operação semântica de maximalização é captada na sintaxe pela projeção do sintagma de grau DEG-P. E a diferença entre as duas leituras vai residir no local em que esse sintagma de grau associado ao item todo vai ser inserido na derivação. Então, semanticamente, né, na leitura de intensidade, que equivale aos meninos chegaram completamente animados, o modificador de grau tem escopo sobre o complexo argumento mais propriedade, ou argumento mais predicador adjetival. E, em termos semânticos, isso significa que o todo é um modificador de grau que indica o grau máximo de aplicação da propriedade ao argumento. Já na leitura de quantidade, que equivale a todos os meninos chegaram animados, né, como nós vimos, o modificador de grau teria escopo sobre o complexo argumento mais evento. Então, semanticamente, isso significaria que o modificador de grau indica o grau máximo de participação do argumento no evento. Uma observação interessante sobre esse fenômeno é que na leitura de quantidade, o item todo all, ele tem o efeito de excluir leituras não máximas. O contraste ilustrado em 2 mostra que isso acontece no inglês, por exemplo. Então, a frase "The boys jumped in the lake" difere de "The boys all jumped in the lake", porque na primeira sentença, em que nós temos somente o DP e não temos o all, o item all, é possível tanto a interpretação de que todos os meninos, né, cada um deles pulou no lago exaustivamente, quanto é possível a interpretação de que a maioria dos meninos pulou no lago, né? Então, assim, por exemplo, de 10 meninos, 8 pularam no lago, essa sentença pode ser dita e ser verdadeira. Já no caso da sentença que tem o all, né, "The boys all jumped in the lake", a leitura não máxima ela é excluída. Então, a sentença só significa que todos os meninos pularam exaustivamente, nenhum deixou de pular. E os dados em 3 mostram que isso também acontece no português brasileiro. Então, na frase 3A, né? "Como o tempo voa, as casas da minha rua já estão enfeitadas para o Natal", nós temos um DP que não contém o item todo,
E é possível a interpretação de que a maioria das casas está enfeitada para o Natal, não necessariamente todas, né? Já no item 3b, como o tempo voa, todas as casas da minha rua já estão enfeitadas para o Natal, necessariamente essa leitura não máxima ela é excluída. E esse efeito tem recebido diferentes denominações na literatura. Voltando agora à proposta de análise unificada, nós vemos que Guerra Vicente e Longuinho vão propor que as relações de escopo do modificador de grau, que nós abordamos, são captadas na sintaxe por secomando. No caso, o núcleo DEG, o núcleo da projeção de grau, ele secomanda o complexo predicativo em que esse item todo all é gerado. Isso pode ser observado na representação arbórea que nós colocamos aí, né? Em que o núcleo DEG, ele secomanda a predicação, que pode ser um sintagma adjetival, um Vzinho P ou um VP, e o rótulo Q, dentro da predicação, ele representa o modificador de grau todo. Sintaticamente, então, o que vai diferenciar as duas leituras, a de intensidade e a de quantidade, é que na leitura de intensidade, o DEG-P ele é projetado sobre o AP, sobre o sintagma adjetival, no âmbito de uma small clause que contém o QP e o adjetivo. Já na leitura de quantidade, o DEG-P ele vai ser projetado acima do VP, não do AP. E isso vai acontecer depois do movimento do QP de dentro da small clause para a oração matriz. Então, esse é o resumo da proposta de Guerra Vicente e Longuinho. E só para que fique mais claro essas diferenças sintáticas, nós colocamos aí lado a lado as representações de cada derivação resumidas, né, a proposta dos autores. E nós não vamos entrar aqui no detalhe de cada derivação, porque o ponto relevante para a gente, para esse trabalho de hoje, é só mostrar que na leitura de intensidade, o DEG-P, ele está na small clause adjunta, né, adjunta de TP, projetado acima do adjetivo. Então, o DEG tem escopo sobre o adjetivo. Aquela questão, né, do complexo argumento mais propriedade. Já na leitura de quantidade, nós vemos que na small clause adjunta ali a TP, a gente não tem o DEG-P, né? Então, o DEG não está projetado acima do AP. Na verdade, na oração matriz, depois que o QP se mover para a projeção de argumento interno do VP, né? E aí sim teremos a projeção do DEG-P. Então, o DEG vai ter escopo sobre o VP na leitura de quantidade. Então, agora eu vou passar a palavra para o Arion, mas eu não sei se eu continuo passando os slides. Como é que vocês têm feito? Irmã, eu acho que você pode passar os slides aí para a gente, tá. Tranquilo. Eu vou, então, tomar a palavra aqui e agradeço a Beth. Então, pressupõe-se, pela análise dos autores, que a leitura de intensidade ela é derivada se houver, né, um predicado não verbal na estrutura. Ou seja, no caso aí da small clause adjetivo, o adjetivo, né? Então, essa leitura de intensidade está diretamente atrelada à relação que o núcleo de grau tem com um complexo predicativo não verbal. Então, volta só um slide aí, Beth, para a gente voltar na derivação. Então, a gente, na proposta dos autores, obtém uma leitura de intensidade sempre que o núcleo de grau está projetado sobre um predicado não verbal, que é o caso da representação aí à esquerda, né? Mas ao passo que a gente tem um evento, né, um verbo, o núcleo de grau, então, ele é projetado sobre o VP e aí a gente obtém uma leitura de quantidade, né? E passa aí o slide de novo, Beth, para o próximo. Então, uma questão que se põe é se essa leitura de intensidade depende da presença de um predicado não verbal, né, de um adjetivo no caso, como explicar a existência dentro dessa proposta desse tipo de leitura de intensidade em sentenças que não contêm um AP, né? No caso de 4 a 6 aí, o João se sujou todo, né? A Maria se arranhou toda, o menino molhou a roupa toda. Passa para a gente, Beth, por favor. Então,
em uma apresentação passada, a gente hipotetizou, eu e Beth, que essas sentenças poderiam apresentar, de alguma forma, algum elemento adjetival em sua estrutura, ou seja, expressar, de certa forma, algum estado, né? De modo que esse sintagma de grau da proposta de Guerra Vicente Longuinho se relacionaria, então, com esse elemento para gerar a leitura de intensidade, né? Mas como é que a gente evidencia isso? E aí, eu acho que esse é o ganho da nossa proposta agora, que é discutir um pouquinho as evidências que a gente teria para afirmar que há um elemento aí adjetival, né? Então, a gente trouxe aí paráfrases para essas sentenças que a gente trouxe de 4 a 6 repetidas aí, como os exemplos em A, de 7 a 9, né? Então, o João se sujou todo, né? A gente teria uma paráfrase como o João ficou todo sujo, né? A Maria ficou toda arranhada, ou completamente arranhada, para a Maria se arranhou toda, e a roupa foi toda molhada pelo menino, no sentido de o menino molhou a roupa toda, né? E a gente destacou aí nessas paráfrases justamente essa noção predicativa, né? Sujo, arranhada e molhado traz para essas paráfrases. Pode passar, Beth. Uma outra evidência que a gente trouxe aí são as noções de acarretamento, as relações de acarretamento entre as sentenças. Então, em o João se sujou todo, há o acarretamento de que o João ficou sujo, né? Mas o contrário não se verifica. Então, o João ficou sujo, não acarreta que o João se sujou todo, né? Completamente. Da mesma forma, as outras sentenças, né? A Maria se arranhou toda, acarreta a Maria ficou arranhada, mas o contrário não é verdadeiro. Da mesma forma, o menino molhou a roupa toda, acarreta a roupa ficou molhada. Certo? Pode passar, Beth. Uma outra evidência que vem na esteira das relações de acarretamento aí são as contradições, né? O João se sujou todo, é possível afirmar o João se sujou todo, mas não se pode negar, né, o acarretamento dessa sentença, né? Então, o João se sujou todo, mas não ficou sujo, é estranho, né? Porque a contradição, a segunda oração é um acarretamento da primeira, então você não pode negar a segunda oração, né, sem prejuízo da primeira, né? Da mesma forma as outras. A Maria se arranhou toda, mas não ficou arranhada, mesma coisa, e o menino molhou a roupa toda, mas ela não ficou molhada, né? Então, essas relações aí parecem mostrar que há um estado, né, uma mudança de estado sofrida aí pelo argumento e que dá visibilidade ao estado com que esse argumento... Perdão, a mudança de estado desse argumento. Passa aí, Beth, para a gente, por favor. Essa mudança de estado, que é essencial, né, para esse tipo de leitura, ela não está disponível nas sentenças em que o argumento é agentivo, né? Ou seja, nota-se que verbos inergativos não ocorrem com esse tipo de leitura, né? Aliás, na verdade, eles não ocorrem nesse tipo de sentença, né? Paulo trabalhou toda, a abelha voou toda, Ana dançou toda, é ruim, né? A gramatical é justamente o que evidencia que esse estado resultante, né, o argumento não sofre nenhuma mudança de estado, né? Então, a gente não teria essa possibilidade dessa leitura. Passa para a gente, Beth. Então, o que a gente assume aqui, frente a essas evidências, é que essas sentenças, né, o João se sujou todo, contém uma espécie de estado resultante, e o modificador de grau, ele destaca esse estado, né, ao maximalizar a aplicação da propriedade ao argumento. Então, o João se sujou todo, esse todo parece ressaltar essa mudança de estado do argumento no evento, de se sujar, né? Dando aí visibilidade ao estado que resultou desse evento, de se sujar, né? Então, um caminho de análise seria considerar que o predicado primário pode ser decomposto,
E com isso a gente não está querendo, né, se comprometer mesmo com a análise decomposicionista, mas seria, né, um caminho de análise, né, que a estrutura, então, desses verbos sujar-se, arranhar-se, teria, né, algo como esse operador become, mais um predicado que denota estado, né, sujo, né, become, arranhado. Uma outra possibilidade de análise seria dizer que o VP da oração ele é mais articulado do que parece. Então, ele contém mais projeções, como na sintaxe proposta pela Ranchand, em 2008, em que ela cinde o VP em mais projeções e ela menciona pelo menos 3 posições estruturais em que os argumentos estariam codificados. E uma dessas projeções justamente dá visibilidade à mudança de estado do argumento, né, que o argumento interno sofre no evento. Pode passar, Beth, para a gente. Em resumo, a análise sintático-semântica unificada para o item todo all prevê que a leitura de intensidade está associada à presença de um adjetivo, ou seja, DEG tem escopo sobre um complexo predicativo, argumento, mais propriedade, né? Sentenças como João se sujou todo, para análise dos autores, seriam aparentes contra-exemplos. Essa análise, né, uma vez que elas veiculam leitura de intensidade, mas não apresentam um depictivo, um adjetivo orientado para o sujeito. Aí. Nesses exemplos, contudo, esses exemplos não inviabilizam essa análise, né, considerando que esse estado resultante está contido no predicado, né, de sujar-se, e que o VP da oração pode ser mais articulado, né, tendo uma projeção aí dedicada para essa questão de mudança de estado, né, onde o DEGP poderia ter escopo. Questões que ficam em aberto são relacionadas aos verbos do tipo xingar, esculachar e elogiar, que são verbos que a gente observou que tem esse tipo de leitura, mas que não é tão óbvia assim essa questão do estado resultante, né? E também não são verbos de adjetivais, como os outros que a gente colocou, né? Não são derivados de adjetivos. E, a nosso ver, parecem ser construções bem residuais também, assim, a gente estava tentando, né, verificar uma classe de predicados desse tipo que possibilitasse essa leitura e parecem ser bem poucos, né, do tipo xingar, esculachar, elogiar, nesse sentido, né. E falta a gente verificar também, assim, para propor, né, que existe um VP mais articulado, elaborar de fato uma proposta, porque a gente aqui, na verdade, está mais descrevendo, né, esse fenômeno do que elaborando uma proposta, né, que seria verificar, né, então, possíveis restrições, né, quanto ao tipo de verbo que ocorre nessas sentenças, né, se há alguma restrição com relação à classe aspectual do verbo, se telicidade estaria influenciando em algum ou limitando alguma aplicação desse modificador de grau, então a gente precisa explorar ainda todo esse universo para elaborar uma proposta de análise. Tá? No próximo slide aí a gente tem as referências mencionadas ao longo da exposição e a gente agradece. Parabéns pelo trabalho, bem interessante. Eu tenho algumas dúvidas, assim. Então, não ficou muito claro, não, para mim, como a análise lá da Helena e do Longuinho se aplicam ao que vocês estão colocando aí, né? Por os casos que vocês querem discutir. Porque, além de tudo, parece que é uma estrutura diferente, né? Mas parece que né, o João se sujou todo, ou a Maria se sujou toda, tem esse todo aí, ele parece que tá em outro lugar ali, né? O que ele está fazendo exatamente? Ele está numa small clause, ele é um advérbio? O que é esse todo aí, né? Como ele tem concordância de gênero, ele tem cara de estar numa small clause, né? De ser um predicado secundário ou algo assim, né?
Como é que vocês estão enxergando o papel sintático desse cara ali, né? Então, a princípio vem aí um problema, né, para a derivação desse tipo de sentença pensando naquela estrutura que foi proposta pelos autores. Então, a gente observou que esse tipo de sentença realmente parece desafiar um pouco a proposta, né, dos autores, porque como é que a gente, né, teria essa projeção de grau na borda de quê, né? Do evento, a gente teria um problema, então, com a proposta em si, que a gente deveria ter uma leitura de quantidade. Se esse modificador de grau, né, foi projetado sobre o VP, e a gente não tem uma leitura de quantidade, mas de intensidade. Então, esse é um problema inicial. Bem, o que a gente tentou analisar, né, tentou trazer de ganho aqui para dizer, não, a proposta ela se salva, é dizer que a gente tem, na verdade, né, aí alguma coisa como um estado, e aí a gente teria, por isso que a gente não trouxe uma sintaxe aqui, porque a gente ainda está trabalhando nisso, né, como fazer uma representação sintática que dê conta de codificar essa questão de estado resultante, né, dessa projeção, que capte essa leitura dentro, né, da derivação desse tipo de estrutura, mas parece sim que pode ser uma small clause, e se for, né, para a gente é interessante, porque a gente poderia dizer, não, então, se é uma small clause, então eu tenho aí uma possibilidade de projetar um DAGP sobre essa small clause, e aí eu gero essa leitura de intensidade, né? Tá, isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, não. Respondeu, enfim, work in progress. Porque geralmente... Mesmo, né? Esse é o desafio mesmo. Realmente é desafiador. Mais explícito o que esse todo, né, qual é a sintaxe dessa coisa, e semanticamente, né, como é que se combina esse todo, opera ali, isso, porque a intuição, eu acho que eu concordo com a intuição de vocês, parece que ele está modificando o estado resultante mesmo, né, e nesse sentido, olhar para a classe aspectual, ou algo assim, ou ele tem uma cara ser também um pouco um degree achievement, mas eu não sei se é exatamente um degree achievement também. Daí ele tem uma coisa parece que está operando sobre o grau do estado resultante mesmo, né? Eu acho que é isso, mas capturar formalmente isso boa sorte. É um problema bem legal, parabéns. Obrigado. A Lara quer fazer algum comentário? Lara, a gente não está te ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta um pouco na direção do Luizano. O Luizano fez uma pergunta que eu faria, e aí eu queria que vocês reparassem também, não sei se vocês têm alguma coisa para dizer sobre isso, é a questão da concordância do plural lá no todo animado, e todo animados e todos animados, né? Me parece que quando você tem os meninos chegaram todo animados, e eu diria isso tranquilamente, né, sem a concordância do todo com animados, a leitura de intensidade ela fica mais saliente do que quando eu digo todos animados, né? E aí me parece que esse plural aí está indicando alguma coisa sobre essa posição sintática, né? Essa concordância está indicando alguma coisa sobre a posição sintática em que está esse todo. Eu não sei se é bem uma pergunta, eu queria saber se tem alguma hipótese sobre isso, e eu acho que também seria bolar um teste, alguma coisa que levasse isso em consideração, talvez pudesse dar um indício do que está acontecendo nessa estrutura aí, né? Só um comentário, não sei se o Arion vai querer falar, mas é que realmente, quando a gente coloca a sentença no plural, fica saliente a leitura de quantidade. E até mesmo por isso, todos os dados que a gente trouxe aqui como evidência, se vocês repararem, eles estão no singular, né? A gente fez questão de isolar a leitura de intensidade, né? Então, o João se sujou todo. Não teria, a princípio, nem disponível essa leitura de quantidade. Então,
realmente parece que o plural desempenha aí um papel bastante relevante. Eu acho que o Arion ia falar alguma coisa que eu vi desmutando. Eu ia falar justamente dessa questão de a gente ter escolhido aí o singular nessa sentença de 4-6, justamente para a gente excluir essa leitura de quantidade, porque realmente quando a gente tem concordância, a gente tem ambiguidade, né? Não nessas aí de 4, mas os meninos chegaram todos animados, né? Colocou-se o plural aí gera-se a ambiguidade, ou o evento está distribuindo, né, sobre a extensão do nominal, então a gente tem essa leitura de quantidade, ou a gente tem aí uma intensificação, né? Então, é uma coisa relevante a se observar mesmo. Obrigado pela contribuição aí, Lara. Vou anotar isso aqui, que é importante. A Luciana... Me parece que vocês vão ter um indício da sintaxe disso, né, depois. A Luciana, por favor, Lu. Oi, gente, eu estava esperando a Lara e o Lisandro, porque eu imaginei que eles fossem perguntar a mesma coisa, mas é um pouco no sentido do que o Lisandro tinha falado, e acho que o Arion no final estava falando sobre a telicidade, daí era uma questão um pouco direcionada justamente aos degree achievements, ou esses outros verbos que têm um componente de grau, esse estado que vocês estão vendo aí mais explícito, né, como derreter e tudo mais. Aí eu fiquei pensando em alguns exemplos em que você vai ter, justamente por conta da telicidade, essa interpretação que tanto vai ser direcionada para a quantidade, como vocês estão falando, quanto para a intensidade, que seria o grau, né? Então, se o gelo derreteu todo, numa leitura perfectiva, você vai ter tanto o estado de derretimento completo, como o gelo completo em quantidade desaparecendo. Então, é mais um comentário no sentido do que o Lisandro falou, de que alguns dados parecem mesmo degree achievement, e eu vi dos autores o que eles já tinham pensado sobre telicidade, porque acho que eles já tinham talvez alguma intuição por aí, porque acho que tem uma relação talvez tem mais a ver com esse componente lexical semântico do verbo, de ter alguma coisa ali de degree que está ali dentro, do que, não sei, né? Eu sou semanticista, eu vou procurar uma coisa mais ali dentro do que numa projeção sintática, mas é mais uma questão de observar se alguns tipos de verbos já não tem dentro deles essa questão de que vocês estavam procurando nesses que tem o become, mostram um pouco isso, né? Então, só ouvir um pouco sobre telicidade, se der tempo. Então, eu estou lendo seu trabalho, Luciana, nesse momento. Justamente, né, para que a gente possa investigar. Nosso trabalho aqui está numa fase bastante embrionária, né? A gente está começando a explorar, né, esse tipo de insight que a gente teve, né? A gente ainda não parou, né, para observar essa questão do aspecto. Então, a gente precisa realmente ainda aprofundar, está em aberto isso aí, e precisa ser analisado. Eu acredito que a chave esteja realmente em olhar para o verbo da oração matriz, né? É o que a gente tem tentado fazer com os testes, trocando o tipo de verbo, né? E aí a gente percebe que alguns verbos admitem essa modificação com o todo, porque parecem que tem esse estado embutido, e outros não permitem, né? Então, a gente já tem essa pista, né, de que o verbo é o que vai nos dar a resposta. Agora é realmente investigar essa questão da telicidade, por exemplo, né, que eu acho que vai ser fundamental. Legal, parabéns. Gitana. Vê se dá tempo, né, de novo. De novo, Gitana. Não, só porque eu vi a palavra, falou-se em testes, né, e pela ambiguidade que tem lá, né, os meninos chegaram todos animados, né. Eu queria saber que tipo de teste vocês têm feito, o que é que vocês têm observado, assim, nesses testes. Você diz em relação a experimentos? Se for experimento, a gente ainda não elaborou experimento, não.
Mas quando vocês dizem testes, vocês se referem a quê? Você está falando de testar no sentido das evidências que a gente trouxe, é isso? De paráfrase, contradição? Eu acho que eu não entendi muito bem. Não é porque eu vi, né, principalmente a Elizabeth mencionar, né? Eu usei a palavra teste em outro sentido. Na verdade, o que eu quis dizer foi verificar se eles se enquadram nesse mesmo paradigma dessas sim, entendi. Né? De paráfrase, de acarretamento. Ótimo. É porque eu fiquei pensando, porque é realmente interessante, né? Quando você tem os meninos chegaram todos animados, né? Você tem esses todos, né, que tem a concordância, que poderia favorecer talvez a quantidade, mas ao mesmo tempo, sim, pela posição ali, pela derivação, você talvez tivesse uma preferência por leitura de intensidade, né? Sim. Exatamente. A concordância parece que favorece, principalmente no plural, né? Favorece a leitura de quantidade. Mas aí pela posição, ali no lugar, favoreceria a intensidade, né? Porque o outro você teria que mover, né? Você está falando na outra. Isso. Sim. A literatura, inclusive, traz isso, né? Que para ter essa noção de intensidade, precisa de adjacência entre o modificador de grau ali e o elemento adjetival. Então, quando quebra essa adjacência, quebra-se a ambiguidade, né? Por exemplo, todos os meninos chegaram animados, frente, não né? É inequívoco leitura de quantidade, né? Isso. Então aí é ambíguo, mas aí haveria uma preferência pela leitura de intensidade, né? Tanto pela posição quanto pela concordância. Isso. E aí, só que eu lembrei agora de falar a respeito do tipo de verbo, né, da pergunta anterior, lembrei desse slide aqui com as questões em aberto, com os verbos do tipo xingar, esculachar e elogiar, que a gente notou que está acontecendo algo diferente do que acontece na sentença com sujar. Porque na frase, ela xingou o político todo, além de aparentemente ter esse efeito, né, do político xingado, digamos assim, parece que existe também a noção de repetição do evento, né? Então, xingou o político todo, parece que é um evento iterativo, vários xingamentos. E a mãe elogiou o filho todo também, né? Que a mãe cobriu. Com relação a várias coisas, né? Então, assim, geralmente essa noção de evento repetitivo e iterativo, ela é associada à leitura de quantidade, mas o que a gente está vendo aqui, pelo menos é como a gente tem analisado, é que essas sentenças estão veiculando leitura de intensidade. Então, assim, ainda tem esse efeito curioso, né, desse tipo de verbo. Obrigada. Obrigada, Elizabeth, Arion, pelo excelente trabalho apresentado. Agora a gente passa, então, ao último trabalho da sessão de hoje, de tarde. Luizandro, Roberta, Lara e o Cairon. Sim. Maravilha, vamos lá, então. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Luizandro Mendes de Souza, da Universidade Federal do Paraná. O trabalho que vamos apresentar hoje é um trabalho aí em conjunto com a Lara Frutos, da Oeste, a Roberta Pires de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, e com o Cairo, da Instituto Federal de Santa Catarina. O Cairo não pôde estar aí conosco hoje. Bom, é uma discussão que a gente já vem fazendo há alguns anos, e aí resolvemos apresentar ela aí nesse evento, e já apresentamos em outro evento também. Então, quem já viu a gente falar, não vai ter coisa muito diferente, não. Tá, bom. As preliminares aí, né? Então, a nossa investigação está dedicada à análise de possíveis parâmetros a partir do ponto de vista de uma semântica formal. E aqui a gente vai olhar para a semântica de construções comparativas no português, tentando olhar para como os parâmetros dessas construções foram definidos na literatura. Tá? Então, a gente parte do trabalho da Beck e colaboradores, que propuseram parâmetros para explicar a variação cross-linguística nas construções comparativas. Então, eles propuseram 3 parâmetros, 2 deles são semânticos e 1 é sintático. Então, os parâmetros semânticos, o primeiro aqui que trata da estrutura de grau, que questiona se a língua tem ou não tem graus.
o segundo parâmetro, que é o DAP, aí, o Degree Abstraction Parameter, que vai dar conta de explicar alguns fenômenos que a gente já vai ver, mas essencialmente é um parâmetro também de interface, que vai tentar entender se a língua tem ou não tem a ligação de variáveis de grau na sintaxe. E por último, que é um parâmetro sintático, é o Degree Phrase Parameter, que questiona se a gente pode ter ou não o argumento sintático semântico de grau do adjetivo preenchido explicitamente. Bom, tem uma grande literatura sobre a variação cross-linguística das estruturas comparativas, porque a estrutura comparativa é um tema bastante popular na sintaxe e na semântica. Então, a gente certamente não vai dar conta dela, mas, enfim, também não é esse o ponto, né? Nossa meta principal é tentar entender o português a partir dos parâmetros que a Beck propõe em 2009, tá? Então, a gente vai ver que o português, em grande medida, se comporta como inglês e como espanhol, em alguns aspectos, e aí as diferenças que a gente vai ver dizem respeito ao terceiro parâmetro. Tá? A gente vai tentar explicar algumas dessas diferenças e também fazer uma breve crítica a essa proposta dos parâmetros. Bom, o que Beck e os colaboradores fazem? Eles pegam, a partir de línguas como o inglês ou o alemão, né, que tem uma variedade bastante significativa de construções comparativas, construções graduais, interação de escopo com operadores graduais, e comparam essas construções com línguas como o Motu, que num extremo a gente tem o inglês, no outro extremo a gente tem línguas como o Motu, em que a gente vê a inexistência, digamos assim, de modificação gradual de qualquer natureza. Então, a pergunta é, se não existe nenhuma estrutura comparativa, não existe advérbios de intensidade, coisas assim, essas línguas, né, haveriam línguas sem grau? Tá? Então, eles propõem um questionário que vai objetivar, olhar para diversas línguas e tentar, né, elicitar e listar as construções graduais que essas línguas exibem, né? Aí eles vão elicitar construções como o positivo, que é o uso simples do adjetivo predicativo, né? Maria é alta ou algo assim, e modificações de grau, como, sei lá, Maria é alta ou algo dessa natureza, e as interrogativas graduais, que são as estruturas que a gente utiliza para questionar o grau que o indivíduo exibe de uma propriedade, né? Algo como, qual é a altura do João, como a gente vai ver, aí está a principal, uma diferença bastante significativa que as línguas exibem, tá? Bom, a partir desse levantamento, aí eles propuseram esses três parâmetros aí que a gente já mencionou. Então, vamos olhar um pouco mais com cuidado para eles, tá? Então, aí a gente tem uma pequena amostra das línguas que eles analisaram. Lá no extremo a gente tem o inglês, o alemão, o búlgaro, etc., que são línguas que têm grau, tem ligação de variáveis na sintaxe, ligação de graus na sintaxe, e tem o preenchimento do grau explicitamente. Por outro lado, aí a gente já vê um outro conjunto de línguas aqui, como romeno, espanhol, guarani, etc., em que o português provavelmente estará nesse conjunto aqui, em que a gente não tem o preenchimento do grau explícito na sintaxe, por isso é o traço negativo aí nesse parâmetro, tá? E, por outro lado, você tem línguas intermediárias, como chinês, japonês, etc., que, apesar de terem graus, não permitem ligação de variáveis na sintaxe e também não permitem o preenchimento do grau explicitamente. E, por outro lado, lá no outro extremo é o Motu, que não... E tem outras línguas já por aí também. Não tem nenhuma construção gradual. Tá? Bom, aqui, essa abordagem da Beck assume que a gente tem os adjetivos vão denotar alguma coisa como um A ou um B. Tá? Dá para você escolher a sua teoria favorita dos adjetivos. O importante é que existem no domínio entidades do tipo D, tá? Ou seja, graus. Ok? Aqui é a sintaxe básica, né, dos adjetivos em A, e uma oração comparativa tem que denotar alguma coisa aí como
né, a comparação entre 2 graus que os indivíduos exibem da propriedade relevante, que no caso aqui é alto. Tá? Então, o que a gente vê, de um lado, é línguas que têm alguma coisa que signifique mais, né, que é o caso do inglês, do português. Por outro lado, línguas como o Motu ou o Hickscariana vão empregar outras estratégias sintáticas para expressar relações comparativas. Veja que aqui no exemplo do Motu, Motu aqui, né? Eu tenho uma conjunção e o elemento que expressa a diferença aqui é um but, né? Então, literalmente é Maria alta e o Frank aqui é baixo, né? Então, é uma construção coordenada e eu não tenho nenhum elemento que signifique mais. No Hickscariano é parecido também, embora eu tenha uma negação, né? Então, aqui o Araca alto não é, e Kaiuerê alto ele é, literalmente. Então, veja que aqui também eu não tenho nenhuma palavra que signifique mais, e o que eu tenho ali é uma estrutura de negação. Tá? Bom, o que ela vai dizer, então, o que o Beck e os associados vão dizer é o seguinte, ó, análise do positivo tradicional que a gente tem é essa, hello is tall, né? Hello é alta, significa que é verdadeira se a altura da hello excede um padrão contextual. Em línguas, em línguas como Motu, os adjetivos são predicados vagos, mas eu não tenho na semântica desses predicados uma variável de grau. Essa é a diferença. Tá? Então, essa é a diferença que, em tese, esse primeiro parâmetro explica. Aí, como eu não tenho variável de grau, eu não vou ter as outras estruturas comparativas como essas aqui. Essas são estruturas típicas que a gente espera encontrar em línguas que têm uma marcação positiva, que é a comparação frasal, a comparação com um adjetivo negativo, ou com o operador negativo ali, né, o menos, ou comparação atributiva, a comparação de igualdade, que é o equativo, ou a comparação adverbial, como em nós. Tá, eu vou passar rápido por esse trecho aqui, porque são várias estruturas, né? A gente pode ter a comparação também com uma oração sob o den, lá, ou sob do que na língua, ter claramente um verbo, como, né, a Lara escreveu mais cartas do que a Sandra escreveu, ou Naomi is richer than I thought, em que claramente eu tenho um verbo lá encaixado sob o then ou sob o do que. Tá? Essas estruturas agora aqui que são as estruturas chaves para o segundo parâmetro. Porque essas estruturas aí elas precisam de uma sintaxe mais complexa. Aqui, veja que aqui eu tenho uma anáfora de grau, né? Sandra tem 2 metros de altura, Naomi é mais alta do que isso, né? Isso o quê? O grau, né, de altura da Sandra. Naomi é 2 centímetros mais alto, o diferencial também está operando ali sobre diferenças de graus. Tem esse efeito da ilha negativa, em que um quantificador negativo, como nobody ou ninguém, gera gramaticalidade. Então, isso não é esperado em línguas em que a gente não tenha a ligação de variáveis. Tem essas ambiguidades que surgem como operadores de possibilidade ou necessidade, tá? Que também, se eu tenho ambiguidade, eu tenho escopo sobre graus, então, para isso, eu preciso de uma sintaxe mais complexa para quantificar sobre esses graus. Então, para isso, eu preciso também de uma sintaxe que manipule graus, ok? Ou essas estruturas também chamadas subcomparativas, this table is taller than that bar is wide. Eu preciso também algum tipo de ligação de variáveis na sintaxe, que é esse lambda d aqui, a mesa é alta, lambda d', aquela porta é alta. A questão é, 19b, essa mesa é mais alta do que a porta larga, é boa, interpretável em português? Sintaticamente ela parece ser, mas o que de fato ela significa, a gente tem algumas questões. Em relação ao espanhol, a Beck vai dizer que
né, ela tem a peculiaridade aqui de que ela precisa inversão obrigatória ali, né, la mesa es mais alta que antes la puerta, mas ela parece ser boa sintaticamente também, né, então a questão é qual é exatamente a interpretação dessa estrutura, tá? Então, veja que, bom, a gente vai ver depois lá na tabelinha que a gente tem um não entre parênteses lá, porque a interpretação dessa coisa, mesmo no inglês, no espanhol, não é muito certa, não. Tá, deixa eu dar uma corrida aqui. Então, aqui essas são outras estruturas que também as línguas podem exibir, que manipulam graus, como superlativo ou construções de excesso, como o demais, ou algo assim. House e Bokenak também sugerem que existem outras construções graduais que a gente poderia considerar, mas não é claro como essas construções se encaixam dentro do parâmetro, tá? Só para comentar que não, os parâmetros não exatamente dão conta de tudo, de todas as construções graduais, né? Eles estão preocupados muito mais só com as comparativas. Bom, que slide estamos aqui? Agora é a Lara, né? Passo a palavra para ela. Lara? Ela está com o microfone desligado. Oi, foi. Foi o compartilhamento? Não sei. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Sim. Tá. Estamos vendo uma tela, agora é a sua, acho que é, né? Peraí, deixa eu só achar o 18, está aqui. Tá, então tá. Então, a gente chega nesse último parâmetro, que é o Degree Phrase Parameter, né? Que é um parâmetro sintático e que vai, a partir dessas questões aqui que são analisadas, que são as perguntas de grau e o uso de measure phrases, né? Na posição com adjetivos, para dizer se a língua tem a habilidade de preencher essa posição de núcleo de DAG-P, né? O inglês faz isso tranquilamente, né? Então, o inglês está lá no primeiro grupo de línguas que é positiva para todos os parâmetros. Então, a gente faz perguntas no inglês como How tall is Naomi? Né? Uma degree question. E aí eu posso ter como resposta a essa pergunta coisas como Naomi is 5 feet tall, eu posso ter Naomi is very tall ou Naomi is taller than me. Então, eu posso responder tanto sobre o intervalo ou sobre a predicação sobre a altura de Naomi, né, usando uma modificação de grau como very ou a própria comparativa, quanto eu posso responder, então, a altura de fato. E a melhor maneira de perguntar a altura de Naomi em inglês, né, fazer essa pergunta é com o how, né, que é esse pronome interrogativo, né? E o adjetivo. Já no japonês, eu não posso fazer isso, né? John wa dore kurai kasai kono, então eu não posso fazer essa pergunta com which degree, ela é a gramatical. Ao mesmo tempo, no inglês, eu posso fazer coisas como Naomi is 1 meter and 70 centimeters tall, né? Em que eu coloco essa measure phrase aqui junto com adjetivo, e essa é a melhor resposta, então, para dizer qual é a altura de Naomi. Ou eu também posso dizer the film is 3 hours long. Então, 3 hours, a gente tem aqui uma measure phrase que está operando sobre long, né? E aí, o que eles vão dizer, o que Beck vai dizer, é que tem uma diferença, então, entre o inglês e o alemão e o espanhol. E a gente poderia, então, assumir que essa diferença para o espanhol também é uma diferença que acontece para o português, né? Mas aí o português tem algumas especificações, né? Que acho que aqui entra um pouco da contribuição da nossa análise para o português brasileiro. Veja, a gente não pode perguntar, literalmente, how tall is John, né? Como alto é o João, né?
E a pergunta quão alto é o João é uma pergunta que, em primeiro lugar, a gente teria que considerar esse quão aí, de certa forma, muito formal ou arcaico, pouco usado, mas para os dialetos, né, que aceitam, para as construções que aceitam, a gente encontra isso na internet bastante, a própria Sanches Mendes, né, a Luciana notou isso no artigo dela de 2016, a gente encontra essas construções. Mas o que a gente traz aqui é que quando eu faço essa pergunta, quão alto é o João, a resposta esperada não é o João tem 2 metros, o João tem 1,70, mas o João é muito alto, o João é mais alto que eu. Então, quando eu pergunto quão, eu estou perguntando sobre o intervalo, né, dessa expressão de graus e não sobre o grau específico em que João é alto. Tá? Então, a resposta esperada é diferente da resposta esperada para o inglês. Então, eu não espero aqui a resposta com a measure phrase, por exemplo, para quão alto é o João tem 1,80, né? Agora, quão alto é o João é muito alto, já fica bem mais... já é a resposta esperada para essa questão, né? A gente encontra no BuzzFeed, por exemplo, quão idoso você é, né? Então, a melhor resposta seria muito idoso, bastante idoso, e não 58 anos idoso, né? Então, a measure phrase é que não está encaixando aí direito. Quão jovem, qual uma velha você é, então, também possível, né? Então, eu sou muito jovem com uma velha, ou pouco jovem com uma velha. E aí, para a gente fazer essas perguntas de grau, né, ou de dimensão no português, a gente usa diretamente essas measure phrases, né? A gente tem 2 estruturas interrogativas principais, que seria qual é a altura de João, ou quanto é a altura de João, né? E a semântica para essas perguntas é uma semântica idêntica à semântica de how tall is John. Então, o único grau D, né, de João alto, João tem 1,80 de altura. Em espanhol, a gente tem um outro jeito de usar o adjetivo que é diferente do português, mas que nos dá uma certa forma, um indício, uma evidência que ainda precisa ser melhor analisado, que é a pergunta como de alta es Maria, né? Em que eu tenho de alta, mas eu tenho o adjetivo sendo usado para a pergunta, né? E não, eu não posso fazer como alta es Maria, mas eu posso fazer como de alta es Maria, então, para fazer essa pergunta usando o adjetivo. Teria que se observar se como de alta es Maria pergunta exatamente sobre a altura específica de Maria, o grau de altura de Maria, ou se também, como o português, tem uma interpretação perguntando sobre, então, o intervalo, né? Sobre a modificação do grau em que Maria é alta, né? Se ela é muito alta, pouco alta, bem alta. Né? Mas a gente tem mais usualmente no espanhol, né? Quanto mide Juan, para fazer essa pergunta, então, sobre a altura. Né? Então, parece que o espanhol funciona um pouco... Parece que o português, então, funciona mais parecido com o espanhol nesse sentido. Uma coisa que a gente tem que analisar, eu acho, quando a gente vai olhar para esse degree phrase parameter, é que Beck vai assumir uma sintaxe para o DEG-P como especificador de AP, que é dentro da que o Corver vai chamar da lexical head hypothesis, né? Então, por exemplo, how deep is the cupboard? How aqui, né, que é essa pergunta interrogativa, está no especificador do AP de deep, tá? E, por exemplo, the cupboard is exactly 35 centimeters deep. Esse exactly 35 centimeters está, então, em spec de AP, né? Para esses autores que assumem essa versão aí da estrutura de DEG-P, então o DEG-P ele sempre está funcionando como especificador de AP. E aí eu tenho só uma posição possível para colocar várias coisas que são DEG, né? Corver 97, Lara, Martin... 5 minutos, tá? Tá bom.
Corver 97, em outros artigos também, mas em especial nesse, ele vai propor uma outra estrutura, né? Estendendo a hipótese do núcleo funcional para o AP, e vai dizer que a projeção estendida do AP funciona mais ou menos dessa forma. Então, aqui com DEG-P, né, sendo a projeção funcional, e ainda com um QP aqui dentro e depois o AP. A gente vê aqui que a gente tem muito mais posições para pendurar, possíveis para pendurar as measure phrases, né? E depois em análises posteriores, né? Por exemplo, em Millman, McNabb, Millman 2004, McNabb 2012, o próprio Corver 91, a distribuição entre essas expressões de grau nas posições de núcleo de DEG, especificador de QP, ou núcleo de QP, vai então dar um mapeamento dessa sintaxe dos graus muito mais rico, né, e com mais possibilidades do que simplesmente assumir que DEG está sempre ali na posição de spec de QP. Ou ele também usa outros argumentos, como o movimento de núcleo para núcleo, né, as possibilidades de extração, então, que favoreceriam essa segunda hipótese. Então, se a gente assume essa segunda hipótese, a gente poderia entender, então, que a gente tem se a gente não tem esse measure phrase dentro ocupando a posição lá de DEG, né, ou junto com o adjetivo, a gente tem outras coisas que assumem, que ocupam essa posição, né? Então, por exemplo, bem alto, né? A gente poderia assumir que esse bem ocupa a posição de núcleo de DEG, ou a gente até tem possibilidades de usar a measure phrase com os adjetivos, mas ela precisa estar numa estrutura comparativa. Então, para eu fazer uma estrutura como essa aqui, de 2 centímetros mais alto, eu teria, então, que ter mais posições ali para pendurar essas coisas do que simplesmente spec de AP, né? A gente não entrou, de fato, a gente não propôs ainda um lugar para pendurar essa nossa measure phrase, essa é o que ainda falta fazer, mas a gente desenvolveu algumas hipóteses, né? De qualquer forma, o que a gente quer mostrar é que, na verdade, a questão desse terceiro parâmetro, o DEG, é preenchido. A gente quer dizer que sim, ele é preenchido, mas por outras coisas no português, a gente tem uma posição de núcleo de DEG, a gente só não pode preencher isso com uma measure phrase, né? Da mesma forma que o inglês, né? E aí que está a diferença, então, entre o inglês e o alemão e o português e o espanhol. Então, aqui mostra então, que a gente só não usa essa measure phrase diretamente com adjetivo, né? Assim como o espanhol. Então, João é 1,80 alto, não tem, mas a gente tem João tem 1,80 de altura, né? E a gente mostra também que essa sintaxe, essa variação sintática das estruturas interrogativas, mostra para a gente que o segredo lá, a nossa diferença mesmo, está em como funcionam as measure phrases nas línguas românicas, muito mais do que na existência de DEG ou não, né? Então, o que a gente vai querer propor é que esse terceiro parâmetro, ele deveria ser sobre como as measure phrases se combinam com os adjetivos e com as estruturas de grau, e não sobre a existência ou não da posição de DEG preenchida abertamente, né? Então, nesse caso, ressignificando essa tabela aqui, né? A gente teria, então, bom, a gente não tem, de fato, perguntas com graus, né? Usando o how, né? Mas a gente tem o quão ali. Mas a gente, de fato, não tem a measure phrase com o adjetivo. Então, a gente ficaria aqui bem parecido, né? Na nossa account aqui, ficaria bem parecido com o espanhol. Então, fazendo um resumo desses parâmetros, eu vou lá no terceiro, então, né? Que é esse que a gente está discutindo. A gente queria dizer, então, que esse degree R, essa posição esse terceiro parâmetro que diz sobre o preenchimento dessa posição de DEG-P, de DEG, né? A gente queria propor, então, uma versão mais fraca desse parâmetro, que seria que measure P, né, o sintagma de medida, é que não vai se combinar com o adjetivo. Então, esse seria o terceiro parâmetro, não algo mais genérico sobre os graus, como havia sendo proposto. Sanches Mendes, 2016, já propõe algo no sentido de que, bom, o segredo, né, a chave
dessa diferença está na questão da measure phrase, não na questão dos graus, mas aí ela propõe uma outra análise em que ela divide esses dois, a semântica, né, dessas measure, a semântica do preenchimento da posição de DAG em dois tipos, tá? Então a gente ficou... A nossa questão da diferença, então, ficou basicamente no parâmetro sintático, que é esse último parâmetro. Eu vou acelerar aqui para a gente conseguir finalizar, né? E aí, o que acontece, então, quando uma língua recebe uma negativa, né, nesse último parâmetro aí, que deveria ser reformulado? Bom, a primeira coisa é que preencher os argumentos dos predicados de grau com measure phrases e perguntas de grau parece que está relacionado, né? E a gente tem que se perguntar, então, o que essas estruturas no português e no espanhol nos falam sobre esse parâmetro. Então, a nossa previsão, então, é que nas línguas românicas, essa measure phrase, essas perguntas de grau, elas precisam ser nominalizações do nome da propriedade da escala. Então, temperatura, altura, densidade, né? São todos nomes derivados do adjetivo. Se a gente observar a morfologia, são nomes derivados do adjetivo. Então, o que isso significa? É algo que a gente precisa ainda propor uma análise formal mais detalhada, mas a ideia é que a gente teria, em termos de significado, uma semelhança com o inglês, né? Apesar de serem estruturas sintáticas diferentes, semanticamente elas seriam a mesma coisa, né? E qual seria, então, essa sintaxe, essa semântica para measure phrase nessas línguas, então, que apresentam esse tipo de estrutura? A gente vai, então, apelar para Rothstein, 2017, né? E a sua proposta, então, para as leituras de medida de 3 taças de vinho. Então, para ela, 3 metros de corda, 3 copos de cerveja, ela faz uma sintaxe para isso, e a gente vai propor essa mesma sintaxe para coisas do João. O prédio tem 3 metros de altura, né? Então, a nossa primeira opção de estrutura, então, seria essa, né? Sem um DAG-P projetado, né, de altura. Então, sem uma posição DAG disponível para essa estrutura. Então, seguindo o que seria o que o Beck propõe. Então, seria uma variação paramétrica aí entre as línguas. Mas a gente teria uma outra opção, que seria colocar um DAG-P projetado aí por um adjetivo alto, né? E aí essa derivação de alto para altura estaria dentro da sintaxe. E aí a gente poderia colocar esse measure, essa measure phrase aí dentro do especificador de QP, né? Ou e aí dentro dessa projeção estendida do adjetivo. Isso é uma opção que a gente ainda está estudando, está pensando como fazer. Mas eu vi que o trabalho que eles apresentaram, né? Que a Elizabeth e o Arion apresentaram, talvez pudesse ter uma chave ali para a gente entender, e eu tô, de repente, assumir um DAG-P acima desse pré-P, né? Bom, então, para finalizar, a gente assume que existe uma diferença sintática apenas entre inglês e português, né? Inglês e espanhol, e isso tem a ver, então, com a sintaxe dos sintagmas de medidas em contextos adjetivais, né? A gente precisa ainda responder sobre por que isso, né? A gente também tem que se perguntar ainda, e são os próximos passos do trabalho, sobre como essa diferença se espalha, né, no sistema de estruturas comparativas nessas línguas, né? E se isso, e parece que a resposta para essa penúltima pergunta é positiva, se isso evidência, então, para uma microvariação, né? Então, nossa próxima etapa é para investigar, então, um pouquinho mais a respeito da estrutura das measure phrases no português e nas línguas românicas. Acho que é isso. As referências. Obrigada, Lara, Luizandro, Roberta, o Cairon, que não está presente. É um grande trabalho. A gente chegou aí nos 30 minutos, mas eu acho que se tiver alguma pergunta, não sei, algum comentário.
alguma questão sobre o trabalho. A Roberta não falou sobre o trabalho. Cansou, né, Roberta? Eu não posso fazer uma pergunta para o meu próprio time para responder. Ela vai ajudar a responder. Não, Roberta, eu estava tentando dizer que tinha um momento, se quisesse falar sobre o trabalho, não perguntar para o time, mas acho que o Andrés abriu o microfone. Sí. Tengo la manito también aquí. Eu não vi. ¿No hay una mano amarilla, amarela? Ai, eu sei por quê, porque eu não estou como host, por isso. Eu vou pedir para a Lara me colocar como host, Lara, por favor. Ai, meu Deus, como faz? Me gustó mucho el trabajo, pero bueno, no es un tema que conozca y que estudie. Pero pueden ir a las lenguas como el motu al principio, esos ejemplos de Juan es alto y Pedro es bajo. Al comienzo de todo. Luiz André, é para pôr no começo da apresentação, eu acho, né? Que o André está perguntando sobre as línguas que, como o Mutu, né? A Lara lá está com o controle. Isso. É isso? Los ejemplos de las lenguas. Tenía unos ejemplos por ahí. Aquí. Pero a ver, estas son lenguas que supuestamente no tienen grado. Isso. Pero entonces alto y bajo son predicados vagos. Isso, exatamente. Sim, exato. Essa é a análise. São vagos, mas não tem graus, não tem um argumento de grau. Pero tiene que haber algún tipo de implicatura, ¿no? Porque ¿cómo explico yo en 4A? O sea, yo supongo que 4 no quiere decir que María no es alta. Perdón. Quiere decir que es alta con respecto a Frank. Isso. Y 4B quiere decir que no quiere decir que Guaraca no es alta, sino que no es alta, que es más bajo que Juan. O que Caigüerie es más alto que Juan. Para derivar esa lectura no me basta con decir que tengo un predicado vago, ¿verdad? Debe haber algún mecanismo de resolución. No conozco el trabajo de Beck, pero debe haber algún trabajo de algún mecanismo de resolución pragmática, ¿no? Na verdade... Na verdade, não, né? Não, né? Ela não aprofunda muito essa discussão, não. Ela só dá de barato, ó, vamos assumir que nessas línguas não tem grau, eles são vagos, dependente de contexto, e pronto. Ela não discute muito, não, a semântica dessas outras línguas. Roberto. Não, é que acho que assim, tem duas grandes teorias, né? Nem todo mundo concorda que tenha graus, né? Para começar, né? Essa é outra questão. Então, assumamos que sim. Vamos assumir que tem graus, é isso? Se a gente assumir que tem graus, acho que fica mais tranquilo, né? Mas a ideia, ou pelo menos o que a Beck coloca, é que a gente tem, então, dois grandes tipos de língua. Língua que você tem grau explícito, você faz quantificação sobre grau, tudo. Porque se você pegar lá, o Motu não tem absolutamente nada. Então, não tem quantificação, não tem bind, não tem nada com grau, né? E línguas que não... Então, aí você não teria grau, né? Você não teria isso. Né? Eles não discutem muito, na verdade, né? Claro, yo lo que no entiendo es por qué asumir que son predicados vagos resuelve la cuestión. Entiendo que por predicado vago quiere decir un predicado contextualmente restringido, pero bueno, eso no... O sea, si en español yo hago la misma construcción con dos predicados vagos, no obtengo una comparación. Eu acho que ela não fala, eles não falam mesmo no artigo sobre essa questão
pragmática, né? Eu acho que semanticamente, então, essa semântica está esvaziada, então são predicados vagos, e aí pragmaticamente, obviamente, me parece que tem outra coisa funcionando. Até porque a gente tem uma estrutura ali, né? Acho que de topicalização, né? Ali no Mutu, né? Então, eu acho que sim, mas eles realmente não entram na explicação sobre como essa pragmática operaria, né? Eles se limitam a dizer, bom, essa semântica está esvaziada. Não, porque eu supongo que em português... Mas veja, a gente tem uma certa comparação ali, eu não me lembro exatamente quando a Beck está argumentando, mas se a gente olhar para 4, a gente tem uma morfologia que a gente pode dizer que está ligada à comparação, que está no próprio but, né? Essa ideia de que quando você tem o mas, você está pesando coisas, está comparando, né? João é inteligente, mas votou no Bolsonaro, sei lá, né? Você está comparando coisas de alguma forma, né? Então, eu não sei se não tem morfologia, de alguma forma a gente não pode, é totalmente pragmático, né? Eu acho que a questão você pode até ter uma operação de maior ou menor ali na forma lógica, né? Maior ou menor do que alguma coisa dada contextualmente, ou maior ou menor do que eles, mas a questão não há um argumento de grau, acho que esse é o ponto. Então, aqui, o alto é um predicado ET, mas em inglês, tall ou alto no português, seria um predicado DT, né? DET, né? Na verdade, teria um grau ali, né? O tipo de predicado é diferente, né? Porque eu acho que, assim, pelo menos olhando para o Mutu aqui, assim, né, a gente tem não só top ali, né, que a gente tem também o tu ali, né, que está fazendo o but, né, está sendo traduzido por but, né. Lo que yo digo, o sea, mi punto es que en portugués debe ser igual. Si en una oración como 4A yo inserto 2 predicados vagos, no obtengo ninguna implicatura de comparación. Não, acho que não. Mas a gente deveria ter, essa é a minha pergunta. Só porque... Então, o que eu estou dizendo claro, não sei. Eu acho que acho que a questão dela de ser vago, enfim, realmente não explica por que a gente teria uma comparação, né? Tá. Obrigado. Acho. Ok. Podemos encerrar. Andrés, podemos encerrar a sessão de hoje? Podemos. Bueno, muchas gracias, muy obrigado a todos. Tuvimos un día muy intenso. Sí. Muy buenas presentaciones. Felicitaciones a todos. Fue lo que veo mañana sí. Empezamos con todo. Mañana es, a la mañana está Michelle, y en la misma sesión, luego de Michelle, Mary Cato, nuestra queridísima Mary, y luego de Mary, María Eugenia Duarte, con colega, con Patricio Resende. Así que no se pueden perder por nada del mundo el recital de mañana. Lo que tenemos que hacer es un poco más estrictos con el tiempo, sí. Porque mañana tenemos 1 hora, Michelle, tenés de exposición, 45 más 15 y 2 ponencias de media hora. Conociendo a María Eugenia la puse última por las dudas, ¿viste? Así que bueno, y después seguimos a la tarde, ¿está bien? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana a las 9 en punto. Às 9 horas, exatamente.